Domingo é o Dia Nacional da Adoção e a gente vai falar sobre o assunto agora. O Márcio Falcão vai explicar para a gente como é que está o processo para adotar uma criança aqui no estado. Ei, Márcio? Vamos lá, Marta. Atualmente aqui em Santa Catarina, 1.762 crianças e adolescentes foram acolhidas por instituições ao longo do ano de 2025. Todos esses acolhimentos foram aí determinados pela Justiça Catarinense e aí nós temos atualmente 254 crianças e adolescentes que estão aptos à adoção nesse momento e 230 que estão realmente passando por esse processo. Aí o nosso amigo, a nossa amiga de casa tem a dúvida de como fazer para dar o primeiro passo para adotar uma criança ou um adolescente. O SC no Ar responde essa pergunta agora com a ajuda do Dr. Rafael Mendes Barbosa, juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aqui conosco ao vivo. Doutor, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria que o senhor começasse nos explicando, então, qual deve ser o primeiro passo a adotar. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os telespectadores. Então, aqueles que pretendem adotar, o primeiro passo seria buscar o fórum da sua comarca, né, da cidade em que reside, e lá procurar ou a Vara da Infância e Juventude ou o Serviço Social Forense, preencher um requerimento, né? Esse requerimento, esse preenchimento, ele não necessita do acompanhamento de advogado, ele pode ser pelo próprio interessado. Há necessidade de apresentação de alguns documentos, como comprovante de renda, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais e de processos cíveis, certidão de aptidão física e mental para adoção e alguns outros previstos pelo artigo 197 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma vez apresentados esses documentos e preenchido esse requerimento, é dado início ao processo de habilitação para adoção, que é aquele processo em que a pessoa está pedindo para ser autorizada a entrar na lista de adoção. Uma vez apresentados esses documentos, o processo segue ao Ministério Público, que exara um parecer. Na sequência, é feito, esse pretendente ele passa por um curso de adoção. Após o curso é realizado um estudo psicossocial, um estudo psicológico e pelo Serviço Social Forense. Após feito esse estudo, o processo retorna ao Ministério Público, que dá um parecer final e vai para o juiz para decidir a respeito da habilitação. E aí, após essa fase que ocorre aquele período de convivência entre a pessoa que quer adotar e a criança, ou tem uma fase antes? Exatamente. Esse período de convivência, o estágio de convivência, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode durar por 90 dias, podendo ser prorrogado por até 90, ele se inicia somente após o deferimento da habilitação do pretendente. Então, o que é importante separar? Nós temos duas fases, vamos dizer assim. O processo de habilitação dos pretendentes, que é o pedido do pretendente para ser autorizado a figurar como adotante, e esse pretendente, quando faz o pedido, ele indica o perfil da criança e do adolescente que ele pretende adotar. Ou seja, indica a idade, sexo, raça, etnia, se aceita com algum tipo de doença ou não. E uma vez uma vez deferida essa habilitação, vai ser feita aí a busca, né, de crianças e adolescentes que estão dentro daquele perfil que foi selecionado. Sendo encontrado essas crianças e adolescentes que estão aptos à adoção e que estão dentro daquele perfil, aí sim se inicia um processo inicialmente de aproximação entre o pretendente e aquela criança, com visitas à instituição de acolhimento, com videochamadas, eventualmente saídas para passar final de semana, e depois, se tudo isso correr bem, aí sim se inicia o processo efetivamente de adoção com o início do estágio de convivência. Agora há pouco falávamos aqui, doutor Rafael, sobre a importância das pessoas que sentem no coração de adotar uma criança, sobre refletir bem sobre o assunto,
Afinal, é a criação, é a educação de uma criança e sabemos que que existem pessoas que desistem do processo já depois da convivência com a criança. Quero entender qual é o índice aqui em Santa Catarina e essa mensagem para as pessoas sobre a importância dessa reflexão. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos um índice de devoluções baixo, né? É um índice, pode-se dizer que perto do número de adoções ele não é relevante, mas nós não podemos deixar de lado que toda devolução que ocorre, ela é sim relevante para aquela criança e para aquele adolescente e também para aquele pretendente, aquele pai, aquela mãe que devolveu. Isso gera traumas, isso gera angústias, gera dificuldades para aquela criança, principalmente aquele adolescente. Por isso que esse desejo de adotar, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem refletido pelo pretendente. Eles têm que estar muito seguro dessa ideia, dessa vontade, porque se está tratando de uma pessoa, né, se está admitindo na sua vida, né, se aceitando uma pessoa na sua vida que, como toda e qualquer pessoa, tem os seus desejos, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas vontades. E que isso tem que ser, né, vai ter que ser respeitado pelos pais depois de concretizada a adoção. Maravilha. Doutor Rafael, muito obrigado pela participação conosco aqui no SC no Ar. Esses são os alertas também repassados aí pela Justiça de Santa Catarina, Marta, sobre a importância dessa reflexão antes de encarar um processo de adoção. Reflexão bastante necessária. Eu volto contigo no estúdio.